Bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal aqui do YouTube. Eu me chamo Vinícius e hoje, nessa formação, nós vamos te apresentar as filhas da Filáusia. Então, você quer saber mais? Quer saber o nome delas, o que comem, onde vivem, né? Não no Globo Repórter, mas aqui conosco no Centro de Estudos Imago Dei. Fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai falar quais são as descendentes da Filáusia, ou o que a gente chama de tríplice concupiscência. O conteúdo dessa análise, a gente vai partir de Gênesis 3. Vinícius, Gênesis 3 de novo? Sim, Gênesis 3 de novo, porque lá tem alguns indícios que nos apontam para essas trigêmeas da Filáusia, tá bom? O que eu quero te chamar a atenção aqui, antes da gente aprofundar na leitura? Quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, nós precisamos ter um olhar atento às palavras que ali estão. O autor sagrado não coloca à toa qualquer palavra. Então, é importante a gente fazer um estudo bíblico, correr atrás de livros que nos ajudem ou pessoas que podem nos formar. Hoje, facilmente você encontra aí pessoas que fazem essa exegese bíblica de forma maestral, né? Vou dar alguns exemplos, né? O primeiro deles, o pároco do Brasil, né? O padre Paulo Ricardo, que faz um trabalho belíssimo, que vai aprofundar muito sobre Sagrada Escritura, que fala até diariamente sobre as leituras do dia. Então, se você quer ter acesso a uma homilia segura, profunda, baseada nos padres da igreja, na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério, nas Sagradas Escrituras, vale a pena. E outros aí, né? O professor Vitor Salles tem feito um clube de leitura aí da Bíblia e vários outros. Esses dois só para dar como exemplo, tá bom? Vamos lá. Em Gênesis 3, nós vamos ver aquele momento em que a serpente vai propor a Eva que ela coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero aqui me ater ao versículo 6. Então, Gênesis 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir inteligência, tomou dele, comeu e apresentou ao seu marido, que comeu igualmente. De novo, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, algumas traduções vão colocar da seguinte forma: atraente para os olhos e muito apropriado para abrir a inteligência ou desejável para obter conhecimento, comeu e o apresentou também ao marido, que comeu igualmente. Então temos aqui, ela olhou e quando olhou a este fruto, ela percebeu que era bom para comer, atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Nós vamos fazer uma análise que ultrapassa aqui o que está escrito na Bíblia, baseando-se sempre na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério. Vou trazer aqui para você. Veja, bom, belo e verdadeiro. Nosso coração tem uma força, tem um desejo, tem um impulso chamado Eros. Este impulso é uma força motriz no coração do homem que busca aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Sempre o homem vai buscar o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Satanás, como não pode mudar isso que está dentro do coração do homem, Deus fez assim a humanidade, o que ele faz? Ele distorce o bom para o que é mal, o que é belo, feio, e o que é verdadeiro, falso. Só que ele apresenta o que é mal como bom, ele apresenta o que é feio como belo e apresenta o que é mal, o que é falso, como verdadeiro. Veja, o que na verdade o nosso coração busca? Quem é a bondade, quem é a beleza e quem é a verdade?
Deus. Então, Deus colocou no nosso coração um profundo anseio por Ele mesmo. Isso aqui é maravilhoso. Nós buscamos Deus. Quando nós buscamos a bondade, quando nós buscamos a beleza, quando nós buscamos a verdade, de certa forma é um grito interior do nosso coração por Deus, porque Ele é o sumo bem, Ele é a suma beleza e Ele é a suma verdade. Mas pelo pecado original, pela filáusia, esse desejo por aquilo que é bom é distorcido e não é só a busca pelo que é bom, mas se torna a busca pelo prazer, não se torna mais a busca pelo belo, mas possuir, e não se busca mais a verdade, mas se busca o poder. Então, gera o PPP, você gravar, PPP. Quando Eva, pela filáusia, o amor desordenado por si, como que esse amor desordenado por si entra em Eva? Quando há a proposta, sereis como deuses. A proposta da serpente de o ser humano ser como Deus sem Deus, esse é o grande ponto. O problema não é ser como Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus nos queria dar este dom. Lembra? Dar e receber? Deus queria nos dar o dom de sermos como deuses. Só que o homem queria ser como Deus sem Deus. Tomar. Lembra dessa terceira frase, terceira ação que entra no vocabulário humano? Ele toma, ele não quer mais receber, não quer mais dar, mas ele quer tomar, ele quer agarrar esta condição de ser como Deus sem a participação de Deus. Então, o pecado está nisso, querer ser como Deus sem Deus. A rejeição da paternidade divina. Com isso, com essa desordem do olhar de Eva para o fruto que busca o prazer, busca possuir e busca o poder, nasce então o que a gente chama de tríplice concupiscência. Então, baseando nessa ação de Eva, a primeira carta de São João, lá no capítulo 2, deixa eu só abrir aqui. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16, vai trazer para nós esta definição das três filhas da filáusia. O amor desordenado, ali nos nossos primeiros pais, gerou três filhas, que foi a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Assim diz a Sagrada Escritura. Vou começar um pouquinho antes, no versículo 15. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que São João nos diz. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Não ameis a mundaneidade. Não é não amar a criação, não é não amar aquilo que Deus nos deu. Não, é não amar a mundaneidade. Essa perspectiva fracionada, ver a matéria sem quem a deu a nós. Então, chamado do apóstolo, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E aqui ele vai falar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, essa carta, esse versículo bíblico, nos traz o que a doutrina chama de tríplice concupiscência. O que a palavra concupiscência significa? É desejar de forma desordenada. É claro que o nosso coração busca o bem, mas quando nós desejamos de forma desordenada o bem, ou nós atribuímos ao mal um bem, concupiscência. Quando nós buscamos de forma desordenada o belo, concupiscência. Quando nós buscamos de forma desordenada o que é verdadeiro, não de forma a atribuir o que é falso, critério de verdade, também aí está a concupiscência falando. Então vamos
analisar um pouquinho dessas filhas. Por que é importante a gente conhecer essas filhas? Porque elas estão presentes na nossa vida, elas estão tocando aí a nossa vida e acabam aí influenciando. Lembra, depois do pecado original, e Vinícius, mas eu não estava lá, eu não participei, por que eu tenho que pagar, por que eu tenho que ter esse encargo nas minhas costas? Por quê? Por herança, a humanidade ela recebe essa condição de desordem. Pensa o seguinte, o Christopher West usa esse exemplo no livro Teologia do Corpo para Iniciantes. Nós, no plano original de Deus, nós saímos como que um carro bem reguladinho, com balanceamento, tudo certinho. Você solta o volante, ele ia retinho. Mas o pecado original fez com que uma batida, um buraco que passou na estrada. Se soltarmos o volante, o carro está desalinhado, então ele vai tender para um lado. Deus nos criou bons, mas nós temos uma inclinação dentro do nosso coração para o mal. Não quer dizer que nós somos maus. Nós temos essa inclinação que é o pecado original, que com o batismo nós somos lavados deste pecado original, mas essa concupiscência, esse desejo desordenado ainda gera em nós essa inclinação para aquilo que é errado. Então, a gente lembra lá de Romanos, capítulo 7, né? Eu não faço o bem que quero, né? Eu tenho uma luta interior dentro de mim. Eu quero fazer o bem, mas às vezes faço o mal. E olha que interessante, logo em Romanos 8, vai dizer qual que é a solução? O Espírito Santo, a presença de Deus. Então, Vinícius, como que eu posso fazer o bem? Como que eu posso verdadeiramente buscar aquilo que é o sumo bem, a suma beleza, a suma verdade? Estando em Deus, buscando uma vida em Deus, buscando vencer esses vícios com uma vida de oração, com acompanhamento espiritual, um diretor espiritual, confissão, vida sacramental. Tudo isso vai reajustando, vai reordenando o nosso coração em direção a Deus, tá bem? Então vamos pegar as 3 filhas aí. Primeiro, a concupiscência da carne. Quero indicar para vocês, né, muitos já devem conhecer, até mesmo o curso que o Padre Paulo Ricardo tem na sua plataforma. Algumas coisas que eu vou falar aqui foi baseada nesse curso e no seu livro, Um Olhar que Cura. Então, sempre eu vou indicar aqui para você qual é a bibliografia que a gente usou para preparar essas aulas. Então, boa parte dessa aula foi trazida daqui do livro do Padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, Terapia das Doenças Espirituais. Então, ele vai definir o seguinte: concupiscência da carne age em nós algo chamado libido amandi, uma expressão latina. O que significa esse libido amandi? Tudo que sustenta a vida, tudo que nós precisamos para sobreviver, esse desejo toca este libido amandi dentro de nós. Então, o desejo pela comida, o desejo pelo sexo, o desejo pelo descanso, toca esse libido amandi. A concupiscência da carne, então, é a desordem deste desejo e nós queremos de forma desajustada. Nós queremos nos alimentar, mas comemos além do que precisamos para nos manter vivos ou para obter os nutrientes necessários para sobreviver. Nós queremos o sexo não para o fim unitivo e procriativo, os dois juntos, mas nós queremos o sexo pelo prazer em si. Nós não queremos só o descanso, nós queremos ficar eternamente, descansando. Então, quando toca essas realidades que sustentam a vida, a gente está falando dessa concupiscência da carne, tá bom? Quando nós falamos daquilo que é um desejo de possuir, aqui é um pouco diferente porque não tem raiz na natureza, mas vem da imaginação. Então, quando você vê um carro e você
quer aquele carro, você deseja aquele carro. Você vê um celular novo, eu preciso desse celular e você não tem esse celular, mas seu amigo tem, então você inveja porque ele tem e você não tem. Quem é ele para merecer? Você que deveria ter e não ele, tudo. Então quando toca essa realidade, um desejo de possuir algo, mas que não é com relação ao sustento ou à sua sobrevivência, está sendo alimentado dentro de você é o libido possidendi, ou a concupiscência dos olhos. E o terceiro, a terceira filha, né, é a soberba da vida. E aí vai ser tocada pela libido dominandi, é o desejo do bem difícil, é o apetite desordenado pela excelência, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Então, quando você tenta alcançar algo e você não consegue, ou uma pessoa é melhor que você e você fala, como que você pode ser melhor do que eu? Aqui muito voltado ao orgulho, né? A soberba, a avareza, né? Tudo aqui relacionado. Então, essas três filhas da Filáusia deram à sua mãe alguns netinhos, que são os pecados capitais. Então, veja, Filáusia teve 3 filhas. Essas 3 filhas tiveram 7 filhas, né? 7 netinhos para a Filáusia. Veja, né? Vai se multiplicando, né? E cada um desses pecados capitais, uma gama de outras realidades. Nós vamos falar de cada um desses pecados capitais, sua ação em nós e como as palavras de Cristo na cruz nos ajudam a vencer os vícios que são fruto desses pecados. Mas antes da gente entrar nisso, nesse tema específico, a gente precisa entender que nosso Senhor já mostrou com o seu exemplo, com a sua vida, as formas de combater essa tríade que por vezes quer nos tirar do caminho de santidade. Mas onde que Jesus fez isso? A gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre isso. Então, quero agradecer você ter ficado aqui até o final. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, vale lembrar, se inscreva e ative as notificações para você não perder os conteúdos que aqui a gente vai disponibilizar para você durante esses próximos dias. Deus te abençoe e até a próxima.